Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai olhar de perto uma lei super importante para muita gente lá em Contagem, sabe? A Lei 2160 de 1990. É o Estatuto dos Servidores Públicos do município. Basicamente, é o que define as regras do jogo entre a prefeitura, a Câmara, enfim, a administração e quem trabalha lá. Exatamente. É a espinha dorsal dessa relação. Só que, né, é bom avisar logo. Essa lei tem mais de 30 anos e, não ficou parada no tempo, não. Já mudou muito. Leis complementares, outras leis, decretos, uma lista enorme. Então, o nosso objetivo aqui é meio que desvendar a estrutura principal, sabe? Entender os direitos, os deveres e pegar algumas dessas mudanças que mais impactaram os servidores. Tudo baseado no que a gente tem aqui no texto, tá? Vamos lá. Vale para quem trabalha na prefeitura, na Câmara, nas autarquias, fundações. E o ponto-chave, logo de cara, é o tal do regime jurídico único. Isso quer dizer que, tirando algumas exceções que vieram depois, tipo alguns agentes de saúde que são CLT, essa lei aqui é que manda para todo mundo. Entendi. Então tá, se é regra do jogo, como é que faz para entrar em campo? Quais são os requisitos para virar servidor em Contagem? Bom, o artigo 8º lista os básicos, né? Tem que ser brasileiro, ter os direitos políticos em dia, tá quite com o serviço militar e a justiça eleitoral, precisa ter a escolaridade que o cargo exige, a idade mínima que o edital pedir e, claro, passar na inspeção médica oficial para comprovar a saúde física e mental. E nesse ponto da entrada teve uma mudança importante, né? Sobre as vagas para pessoas com deficiência. Ah, sim, muito importante. Em 2019, a reserva de vagas dobrou. Foi de 5% para 10%. É um sinal, assim, de busca por mais inclusão, né? Cumprindo tudo isso, a pessoa entra no serviço. A lei chama de provimento. Tem vários tipos. Nomeação, promoção, acesso, reversão. A nomeação é a mais comum para quem está começando, imagino. Isso. E aí tem a diferença crucial. O cargo efetivo, que precisa de concurso público, é para seguir carreira mesmo. E tem o cargo em comissão. Ah, o famoso cargo de confiança. Exato. Livre nomeação e exoneração. Quem está na chefia escolhe e pode tirar a qualquer momento. O concurso, por sua vez, tem validade, né? Até 2 anos. E pode prorrogar por mais 2. Certo. Passou no concurso, foi nomeado, e aí? Aí vem a posse e o exercício. E olha, aqui tem um detalhe. Os prazos mudaram em 93, ficaram mais curtos. Para tomar posse, são 30 dias. E não pode prorrogar, viu? E para começar a trabalhar mesmo, o exercício, são 15 dias depois da posse. Antes, era mais tempo. Nossa, então tem que ficar esperta para não perder a vaga. Com certeza. Perdeu o prazo, já era. A administração precisa preencher logo, né? E aí, começou a trabalhar? Acabou, já está garantido. Que nada. Aí começa o estágio probatório. É um período de teste, digamos assim. Ah, o famoso período de experiência do serviço público. Isso. Pela lei aqui são 24 meses. Nesse tempo o servidor é avaliado. Vão ver a assiduidade, a disciplina, se tem iniciativa, a produtividade, responsabilidade. Entendi. É para ver se a pessoa se encaixa mesmo na função. Exatamente. Se não passar nessa avaliação, é exonerado. Fim da linha ali. A não ser que já estava em outro cargo antes, aí pode voltar para ele. É um filtro, né? Para garantir um bom serviço. Falando em organização, como é que a lei estrutura isso de cargos, carreiras? Os primeiros artigos definem isso direitinho. Cargo público é o conjunto de tarefas, né? Carreira já é a organização desses cargos em classes. Classe é a divisão dentro da carreira. E quadro é o conjuntão de carreiras. E tem um ponto aqui que é super relevante na prática. A proibição do desvio de função. Está lá no texto. Garante que o servidor faça aquilo para que foi contratado e concursado. Evita aquela coisa de botar a pessoa para fazer qualquer coisa, né? Justamente. Para não ter improviso nem injustiça. E como é que o servidor progride na grana, além de ser promovido para outra classe? Tem a chamada progressão horizontal. É um avanço automático. A cada 730 dias, ou seja, 2 aninhos de trabalho efetivo, o servidor efetivo sobe 1 grau no vencimento. Ah, tipo um reconhecimento pelo tempo de casa. Isso, reconhecimento pela permanência. É interessante que teve uma época que quem tinha cargo comissionado progredia mais rápido, todo ano. Mas aí em 2006 mudaram e ficou igual para todo mundo.
730 dias. Tinha também uma coisa chamada apostilamento, né? Que permitia incorporar o salário de cargo de confiança. Isso ainda vale? Não vale mais. O apostilamento caiu em 2006, foi revogado. Ah, então acabou essa história. Acabou. Era uma forma de dar uma segurança financeira para quem ficava muito tempo em cargo de chefia, mas provavelmente tiraram para ter mais controle do gasto ou para evitar salários muito altos que não tinham mais a ver com a função atual da pessoa. Mudou bastante a dinâmica dos cargos de confiança, isso sim. Entendi. E para subir mesmo na carreira e para uma classe mais alta? Aí tem a promoção, que é passar para uma classe superior, baseado no merecimento. Precisa ter um tempo mínimo na classe atual, de passar numa seleção interna. E tem também o acesso, que é tipo pular entre séries diferentes da carreira. Também tem regras, limite de vagas e, importante, quem está no estágio probatório fica de fora disso tudo. Faz sentido. Primeiro tem que provar que serve, né? Exato. E se alguém saiu do serviço, tipo, aposentou por invalidez, pode voltar? Pode. Existe a reversão. Se a junta médica oficial disser que a pessoa não está mais inválida, ela pode voltar, desde que não tenha chegado na idade da aposentadoria compulsória, claro. A lei aqui fala em 70 anos, mas hoje já é 75 pela regra geral, né? Ah, então tem essa porta de volta. Tem. E tem outra, a reintegração. Essa é para o servidor estável que foi demitido. Mas aí a demissão é anulada, seja na justiça ou pela própria administração. Ele tem o direito de voltar para o cargo. E se o cargo dele nem existe mais? Aí ele não volta para o cargo, mas também não fica na rua. Fica em disponibilidade, recebendo e esperando aparecer outra vaga compatível. Falando em saúde, e se o servidor fica com alguma limitação, mas não chega a ser invalidez total, tipo, não consegue mais fazer tudo o que fazia antes? Para isso, existe a readaptação. Essa parte foi bem detalhada numa mudança de 2018. Funciona assim. A junta médica avalia o que a pessoa ainda consegue fazer. Se ela ainda dá conta de mais de 70% das tarefas do cargo original, talvez só restringam algumas atividades, mas ela continua no mesmo cargo. Ah, entendi. Agora, se a capacidade for menor que 70%, aí a junta sugere mudar para outro cargo. Um cargo que seja compatível com a limitação dela, com a escolaridade e com o salário, né? É uma forma de aproveitar o servidor, né? Adaptar função. Exato. É para tentar manter a pessoa trabalhando, adaptada à nova condição. Só se não tiver jeito mesmo, nenhum cargo compatível, aí sim o caminho pode ser a aposentadoria por invalidez. E para sair de vez do serviço, como um cargo fica vago. A lei chama de vacância. Pode ser por aposentadoria, falecimento, óbvio, ou por promoção e acesso, porque a pessoa deixa um cargo para ir para outro. E tem a demissão, que é a punição, e a exoneração. Qual é a diferença? Exoneração não é punição. Pode ser a pedido, o servidor quer sair, ou pode ser de ofício, quando a administração desliga. Por exemplo, se não passou no estágio probatório ou se não cumpriu aqueles prazos de posse e exercício que a gente falou. Ah, tá. E no cargo, em comissão, a exoneração é bem mais simples, né? A chefia pode tirar a qualquer hora ou a pessoa mesma pode pedir para sair. Isso tudo leva a gente para as garantias, a estabilidade talvez seja mais famosa. O que ela significa na prática? A estabilidade é, assim, um direito-chave para o servidor efetivo. Ele conquista depois de um tempo de serviço, a lei falava em 2 anos, mas a Constituição mudou para 3 e, claro, depois de ser aprovado no estágio probatório. Na prática, significa o seguinte: esse servidor só pode ser demitido em situações bem específicas, ou por uma sentença de juiz que não cabe mais recurso, ou num processo administrativo disciplinar, o PAD, que tem que garantir o direito de defesa. É uma proteção forte, então. Muito forte. É para proteger contra demissão sem motivo, perseguição política. É fundamental para a independência do servidor poder trabalhar direito. E se o cargo desse servidor estável some? Tipo, a prefeitura reorganiza tudo e o cargo dele é extinto. Ele perde o emprego? Não, de jeito nenhum. Se o cargo é extinto ou declarado desnecessário, o servidor estável vai para disponibilidade. Disponibilidade, o que é isso? Ele fica em casa, mas continua recebendo. Não o salário integral, mas proporcional ao tempo de serviço. E fica esperando a administração chamar de volta para aproveitar ele em outro cargo que seja compatível com a formação e experiência dele. Ah, então é uma rede de segurança. Exatamente. É para não deixar o servidor na mão só porque a estrutura mudou. Mas atenção, se oferecerem um cargo compatível e ele recusar,
Aí ele pode perder esse vínculo e a disponibilidade. Ok. Vamos falar de dinheiro agora. A lei fala em vencimento e remuneração. Qual aí é a diferença? Boa pergunta. Vencimento é o valor base do cargo, aquele fixado na lei para cada cargo. É o salário base, digamos. Remuneração é o pacote completo. É o vencimento mais todas as outras vantagens que o servidor recebe. Adicionais, gratificações, essas coisas. E a lei protege esses valores. Sim, tem o princípio da irredutibilidade. O valor total não pode diminuir. E busca a isonomia, ou seja, quem faz a mesma coisa, em cargos iguais ou parecidos, deve ganhar igual. Existe um teto, né? Ninguém pode ganhar mais que o prefeito, tirando algumas vantagens específicas. E tem regras claras para descontos, tipo por faltas, e para fazer empréstimo consignado, com desconto em folha. E tem situação que o servidor pode escolher como quer receber? Tem sim. Quando ele é promovido ou tem acesso, pode ser que o salário do grau anterior, mais 20% seja melhor que o salário novo. Aí ele pode optar por isso. E quem é servidor efetivo e assume um cargo em comissão também pode escolher. Ou recebe só o valor da comissão, ou recebe o salário do cargo efetivo dele, mais uma gratificação de 20% do valor da comissão. São opções para cada um ver o que compensa mais. Legal. E essas vantagens que formam a remuneração, o que entra aí? A lei separa em grupos. Tem as indenizações, que são para reembolsar gastos, tipo ajuda de custo para transporte em serviço ou se usar o próprio carro para trabalhar fora. Tem os auxílios, como o auxílio transporte para ir e voltar do trabalho, e tem as gratificações e os adicionais. Qual a diferença principal entre eles para quem recebe? Sabe? São verbas mais pontuais. Já as gratificações e adicionais, dependendo da regra de cada uma, podem sim ser incorporadas ao salário para aposentadoria. E quais são os adicionais e gratificações mais comuns que a lei prevê? Tem vários conhecidos. O 13º salário, claro, o adicional por tempo de serviço, que aqui em contagem é o quinquênio, a cada 5 anos de serviço ganha 10% a mais sobre o vencimento base. Tem também os adicionais para quem mexe com coisa perigosa, insalubre ou penosa. Aí tem percentuais diferentes, regras para não acumular insalubridade com periculosidade, por exemplo. E hora extra? Tem? Tem. É o adicional por serviço extraordinário. Paga 50% a mais sobre a hora normal. Mas a lei diz que é só para situação excepcional e tem um limite, geralmente 2 horas por dia. Tem ainda o adicional noturno, para quem trabalha de noite, das 10 da noite às 5 da manhã. Ganha 25% a mais e a hora noturna é contada como mais curta, 52 minutos e meio. E aquele 1/3 a mais nas férias? Esse mesmo, o adicional de férias. É obrigatório, no mínimo 1/3 da remuneração das férias, pago junto com elas. Falando nelas, as férias mudaram bastante recentemente, né? Sim, essa foi uma mudança grande, em 2017. Antes eram 30 dias seguidos. Agora são 25 dias úteis por ano. Isso pode dar uma diferença boa no tempo de descanso, dependendo de feriado. Pois é. E outra coisa que mudou, não pode mais vender 1/3 das férias. Aquele abono pecuniário acabou. Agora tem que tirar os 25 dias úteis mesmo. Pode dividir em 2 vezes se quiser, mas tem que gozar. Entendi. Fim da venda de férias. E fora as férias, que outras licenças o servidor tem direito? Nossa lista é grande. Tem licença para cuidar de parente doente, sabe? Mas tem limite de tempo com salário. Depois fica sem remuneração. E tem que provar que a presença do servidor é indispensável. Tem licença para tratar de interesse particular, sem salário, por até 2 anos, mas a administração tem que concordar. Só para quem já é estável. Tem licença para quem vai para a diretoria de sindicato, mandato classista. Essa do sindicato tem regras específicas, né? Tem. Número limitado de diretores que podem se licenciar recebendo salário por sindicato. Com exceção para o Sindicato da Educação, que tem mais vagas garantidas por uma lei mais nova. E a famosa licença-prêmio? Ainda existe? Existe, aqui chamada de licença-prêmio por assiduidade ou férias-prêmio. A cada 10 anos direto de serviço, sem muitas faltas, o servidor ganha 6 meses de licença. 6 meses é bastante coisa. É sim, e pode usar tudo de uma vez, ou dividir. Pode até converter uma parte em dinheiro.
E se não usar nada, conta o dobro do tempo para aposentadoria. É um prêmio mesmo pela fidelidade e assiduidade. E se o servidor for trabalhar em outro lugar? Ou for eleito? Pode. Tem um afastamento para ser cedido para outro órgão público. A regra de quem paga o salário mudou com o tempo. Tem um afastamento para mandato eletivo. Se for eleito vereador, prefeito, deputado, as regras mudam. Vereador, se der para conciliar o horário, pode acumular. Prefeito tem que se afastar e escolhe qual salário quer receber. Deputado se afasta sempre. E dá para se afastar para estudar fora do país também, com autorização, claro. E aquelas saídas rápidas? Tipo, doar sangue, casar? Sim, são as concessões, ausências permitidas. Um dia para doar sangue, um dia para tirar título de eleitor, 8 dias para casamento ou por morte de parente próximo, tipo pais, filhos, cônjuge. 2 dias para morte de avós, cunhados. E tem até folga no aniversário. Tem, foi incluída mais recentemente. 1 dia de folga no aniversário, mas é a critério da chefia, não é automático para todo mundo. Bom, falamos muito de direitos, mas e os deveres? O que se espera do servidor? O estatuto lista um monte, mas o resumo é: trabalhar com cuidado, ser leal à instituição, seguir as regras, cumprir as ordens, se não forem ilegais, claro, atender bem as pessoas, cuidar das coisas da prefeitura, ser pontual, não ficar falando o que não deve, basicamente, ter uma conduta ética e profissional exemplar. E o que é proibido? O que não pode fazer de jeito nenhum? A lista de proibições também é longa. Coisas óbvias, tipo sumir do trabalho sem avisar, levar documento para casa, receber presente ou propina, e umas mais específicas. Não pode ser procurador de ninguém contra a prefeitura onde trabalha, a não ser que seja para parente. Não pode ficar enrolando o processo de propósito e não pode exercer atividade que não tenha nada a ver com o cargo e atrapalhe o serviço. E aquela questão de ter empresa? Isso sempre deu o que falar, né? Sempre. E mudou bem recentemente, em 2023. A regra antiga era bem restritiva, proibia participar da gerência de empresa que tivesse negócio com o município. Agora, a lei nova diz o seguinte: o servidor pode ter empresa. Pode ser acionista, sócio de cotas, participar de cooperativa, pode até ser MEI, ou ter empresa individual. Ah, então liberou geral. Não, calma. Tem condições. Primeiro, tem que ter compatibilidade de horário. O trabalho na empresa não pode atrapalhar o serviço público. E o mais importante, não pode ter conflito de interesses. A atividade privada não pode ter relação com a função pública dele de um jeito que gere vantagem devida, sabe? Entendi. Flexibilizou, mas com cuidado. Exato. Foi uma adaptação, mas com salvaguardas para evitar problema. E acumular cargo público? Continua proibido. A regra geral é: proibido acumular cargo público que pague salário. Ponto. As exceções são só aquelas que a Constituição Federal permite. Que são? 2 cargos de professor, 1 de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. E sempre, sempre, tem que ter compatibilidade de horário. Fora isso, não pode. Acumular ilegalmente é falta grave. E se o servidor pisa na bola? Descumpre um dever, faz algo proibido? Bom, aí ele pode ser responsabilizado. E a responsabilidade pode ser em 3 níveis: civil, penal e administrativa. Explica melhor. Civil é se ele causar prejuízo financeiro para a prefeitura ou para outra pessoa por causa do trabalho dele. Aí pode ter que indenizar. Penal é se o que ele fez for crime ou contravenção. Aí responde na justiça criminal. E administrativa é pela falta funcional em si, a infração às regras do estatuto. E essas responsabilidades podem acumular, tá? Uma não exclui a outra necessariamente. Só se ele for absolvido no crime por provar que não foi ele ou que fato nem aconteceu, aí isso pode livrar ele na parte administrativa e civil também. E quais são as punições administrativas que o Estatuto prevê? Tem uma escala. Começa com advertência, que é por escrito para falta leve. Depois vem a suspensão, que pode ir até 90 dias fora do trabalho e sem salário, para falta mais grave ou se for reincidente. Às vezes, a suspensão pode ser trocada por multa no salário. E o mais grave é a demissão. Essa é para casos pesados mesmo. Crime contra a administração, abandonar o cargo por mais de 30 dias sem justificativa, faltar demais sem motivo, 60 dias em um ano, improbidade,
insubordinação grave, corrupção, acumular cargo ilegalmente de propósito. Nossa, a lista da demissão é séria. Muito séria. E tem ainda a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Isso é para quem já está aposentado ou em disponibilidade, mas se descobre que ele cometeu uma falta lá atrás, quando ainda trabalhava, que daria demissão. Aí ele perde o benefício. E para quem ocupa cargo em comissão, a punição equivalente à demissão é a destituição do cargo. Imagino que ser demitido por um desses motivos traga outras consequências também. Com certeza. Dependendo da razão da demissão, tipo improbidade, lesão aos cofres públicos, corrupção, a pessoa pode ficar com os bens bloqueados, ter que devolver dinheiro para o município e, pior, pode ficar impedida de voltar a ter cargo público em Contagem por 5 anos ou até para sempre. O estatuto é bem duro nisso. Mas a administração pode punir a qualquer tempo? Não. Tem prazo para isso, a chamada prescrição. O direito de punir prescreve. Para demissão, cassação, destituição são 5 anos. Para suspensão, 2 anos. E para advertência, 180 dias. Se a administração não agir nesse tempo, já era. Mas se abrir sindicância ou processo, o prazo para de contar. E como a administração garante que a punição não seja injusta, arbitrária? Para aplicar as penas mais graves, principalmente suspensão e demissão, a lei exige um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Como funciona esse PAD? O estatuto detalha bastante. Tem a fase de instauração, depois o inquérito, que é onde se investiga tudo, ouve testemunhas, coleta provas, e o servidor apresenta a defesa dele. E, por fim, o julgamento pela autoridade competente. O mais importante é que o PAD tem que garantir a ampla defesa e o contraditório. O servidor tem direito de saber do que está sendo acusado, de se defender, de apresentar provas, de pedir para ouvir testemunhas. Ele pode ser afastado enquanto o processo rola? Pode. Tem o afastamento preventivo por até 60 dias, prorrogável por mais 60, mas ele continua recebendo o salário nesse período. É só para evitar que ele atrapalhe a investigação. E se no final ele for inocentado, volta normalmente. Se for punido, aí cumpre a pena. É um processo para buscar a verdade e garantir justiça. Entendi. Para fechar, a lei original também falava de previdência, né? Aposentadoria, pensão. O que ficou disso no estatuto hoje? Esse é um pouco curioso. O título 7º da lei original era todo sobre o plano de previdência social dos servidores. Falava de aposentadoria, pensão por morte, salário-família, auxílio-reclusão. Só que, olha que interessante, a grande maioria desses artigos foi revogada por uma lei complementar lá em 2005. Ah, então essas regras não estão mais no estatuto. Exato. O que isso indica, quase com certeza, é que Contagem criou um sistema próprio de previdência, um RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, por meio de outra lei. E aí todas as regras de aposentadoria e pensão foram para essa nova lei, tirando do Estatuto Geral. É algo que muitos municípios e estados fizeram. Então nada de previdência sobrou no estatuto. Calma, não é bem assim. O mais curioso é que alguns artigos que tratavam de licenças ligadas à saúde, maternidade e paternidade, acidente de trabalho, que também estavam nesse título e foram revogados junto, acabaram tendo seus efeitos restabelecidos por uma outra lei em 2008. Que confusão! Então, as regras dessas licenças voltaram a valer pelo estatuto? Pelo que consta que sim. Então, as regras para licença para tratamento de saúde, licença gestante e adotante, inclusive aquela prorrogação que existe hoje, a licença paternidade, que também foi ampliada para 20 dias, e a licença por acidente em serviço continuam valendo conforme o texto do estatuto e suas alterações. Além disso, alguns benefícios bem pontuais que estavam lá, como o auxílio natalidade, um valor pago quando nasce filho do servidor, e o auxílio funeral, um valor para ajudar a pagar o enterro, esses não foram revogados e continuam no estatuto. A assistência à saúde é mencionada de forma geral, dizendo que será feita pelo SUS, por órgão próprio ou por convênio. Ufa! Percorremos um longo caminho por essa lei, hein? Desde como entra, como progride, os direitos de grana, as licenças, até os deveres, o que não pode fazer, as punições. Fica bem claro que não é uma leizinha simples, né?
É complexa e, como a gente viu o tempo todo, está sempre mudando, cheia de remendo, de adaptação. Sem dúvida. É impressionante ver como uma lei com mais de 30 anos vai tentando se ajustar, né? As mudanças na sociedade, na própria administração pública. A base está lá, mas os detalhes mudam o tempo todo. Muda a cota, muda a regra de férias, benefício que entra, benefício que sai, como foi com o apostilamento. Mudam as regras do que pode e não pode fazer, os procedimentos para punir. Mostra que a lei é uma coisa viva, que acompanha o tempo. Ou tenta acompanhar, né? E se a gente pensar num quadro maior, esse Estatuto de Contagem é um exemplo prático, local, de como aqueles princípios grandes da Constituição sobre serviço público, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência viram regra no dia a dia, né? Com as características próprias de lá. Exatamente. É a teoria virando prática, com o tempero local, com a história do município influenciando. Bom, então fica aqui uma provocação final para a gente pensar. Vendo toda essa história de mudanças da lei e pensando em como o mundo do trabalho está mudando rápido, tecnologia, novas demandas da sociedade, quais serão os próximos desafios para esse Estatuto de Contagem? Que outras adaptações será que ele vai precisar para continuar sendo justo, tanto para o servidor quanto para a administração e, claro, para o cidadão que recebe o serviço? A história dessa lei mostra que ela não vai ficar parada. A evolução com certeza vai continuar.